Boa noite, pessoal. Meu nome é Júlia Matsuda. Eu sou uma das estagiárias da Human Rights Measurement Initiative, cuja sigla é HRMI. E junto com a minha colega Beatriz Fejonato, eu vou apresentar para vocês hoje como funciona o nosso Rights Tracker. Então, iniciando aqui, vocês vão ver que o site, inicialmente, ele está em inglês, mas vindo nesse botãozinho aqui no canto superior direito da tela, vocês conseguem mudar para todas essas línguas que nós temos disponíveis, e já estamos trabalhando em disponibilizar o site em ainda mais línguas. Então, eu vou colocar aqui em português, e lembrando apenas que o português utilizado é o português de Portugal, tá? Português europeu. Então, pode ser que algumas palavras estejam diferentes, mas nada que comprometa o entendimento. Então, agora que estamos em português, eu queria mostrar um pouquinho do site para vocês, antes de demonstrar como a ferramenta funciona. Então, descendo aqui, vocês podem ver que atualmente nós temos dados para 13 direitos humanos, 202 países e 39 grupos de pessoas. Esse grupo de pessoas aqui são referentes a pessoas que são consideradas como particularmente em risco de violações a direitos humanos. Como a nossa instituição ela é uma instituição sem fins lucrativos, nós dependemos de doações e patrocínio para que a gente possa expandir a nossa pesquisa. Então, conforme a gente vai recebendo mais doações ou mais patrocínios, a gente vai conseguindo expandir esses grupos aqui para atingir cada vez mais direitos, países e grupos de pessoas, até que nós possamos ter uma ferramenta completa acerca de todos os direitos humanos reconhecidos e todos os países do globo. Então, descendo aqui mais um pouquinho, vocês podem ver quais direitos, para quais direitos a gente tem dados atualmente. Então, é só clicando aqui nessa setinha para ver todos os direitos. Descendo aqui, vocês também conseguem ver os países para os quais a gente tem dados atualmente. Então, vocês podem clicar aqui para ver todos, ou podem ir clicando nessa setinha para passar para o lado. E descendo aqui, vocês também podem ver os grupos de pessoas que nós temos dados atualmente, tá? E agora um pouquinho sobre os nossos dados. Tudo que se encontra no Rights Tracker, ele está disponível gratuitamente para ser utilizado por todo mundo que tiver interesse. Então, tudo que está aqui no site, vocês podem fazer o download em PDF e utilizar para pesquisas, reportagens, trabalhos acadêmicos, enfim, qualquer que seja o uso que vocês precisam, citando o devido reconhecimento do HRMI como sendo fonte desses dados. Então, agora eu vou voltar lá em cima para o começo, para iniciar a nossa demonstração a respeito de como utilizar efetivamente o nosso Rights Tracker. Então, como vocês podem ver aqui em cima, a pesquisa ela pode ser feita por meio dos direitos, que vocês querem visualizar, por meio de um país específico ou por meio de um grupo de pessoas. Então, para fins da nossa demonstração, eu vou fazer a pesquisa por país e vou utilizar o Brasil como exemplo. Então, para fazer isso, você pode vir aqui e digitar Brasil, ou você pode ir descendo aqui, até você encontrar, ou ainda, vocês podem vir aqui, digitar Brasil, e ele vai direto para a página do país. Então, quando a gente entra aqui na página do país, essa página inicial, ela oferece um resumo, de todos os dados que a gente tem a respeito do país em questão no Rights Tracker. Aqui desse lado, a gente tem alguns detalhes do país que vão ser muito importantes também para a interpretação dos dados que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem a população, o PIB per capita, e a informação mais importante para ser utilizada no Rights Tracker é o escalão de rendimento. Então, isso eu queria que vocês lembrassem, que vai fazer sentido mais para frente na demonstração, tá? Então, o Brasil, ele é considerado um país de rendimento baixo e médio, e isso vai fazer toda a diferença para vocês entenderem como isso é interpretado pelo Rights Tracker, levando em consideração o Brasil, tá? Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho a respeito dos direitos econômicos e sociais e como eles são medidos aqui no HRMI. E mais para frente, minha colega Beatriz, ela vai falar para vocês sobre os direitos civis e políticos, que no Rights Tracker eles são divididos entre integridade física e empoderamento. Então, isso vai ser um pouquinho mais para frente. Vou clicar aqui na aba da qualidade de vida, então, para começar a explicar para vocês como funciona. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre a metodologia que é utilizada pelo Rights Tracker, que foi desenvolvida originalmente pela HRMI, tá? E essa metodologia, ela inclusive recebeu prêmios internacionais, então é uma metodologia muito bacana.
Como que ela funciona, então? Especificamente para os direitos econômicos e sociais que estão presentes nessa aba aqui da qualidade de vida, o que acontece? Nós pegamos dados de bancos de dados internacionais a respeito dos direitos humanos e também coletamos dados a respeito do escalão de rendimento dos países. Então, a gente analisa esses dados de violações de direitos humanos comparando eles com o escalão de rendimento de cada país, e com isso a gente gera uma porcentagem. E o que essa porcentagem diz para nós? Então, essa porcentagem quer dizer o quê? Considerando o dinheiro que o país tem disponível para aplicar para a asseguração de direitos humanos dentro do seu território, quantos por cento ele está fazendo para atingir o seu máximo. Então, isso vai ficar mais claro quando eu usar como exemplo o Brasil. Então, vamos descer aqui. A gente tem esse resumo, né, da pontuação de qualidade de vida, e a gente pode ver que a qualidade de vida, ela compreende, então, o direito à educação, à alimentação, para a qual a gente não tem dados para o Brasil, saúde, habitação e trabalho. Para fins dessa explanação, eu vou usar, então, como exemplo, o direito à educação. Então, aqui a gente pode ver que a porcentagem do direito à educação está em 86,8%. Isso quer dizer que 86,8% de pessoas no Brasil têm acesso ao direito à educação? Não. Isso quer dizer que, levando em consideração o escalão de rendimento do Brasil, levando em consideração o dinheiro, a totalidade, né, do dinheiro das finanças que o Brasil tem disponível para aplicar ao direito à educação, o Brasil só está fazendo 86,8% do que é possível, levando em consideração todo o dinheiro que tem para aplicar esse direito, para que as pessoas, né, seus cidadãos, tenham acesso ao direito à educação. Então, isso é muito interessante porque todos os países, considerando a pontuação da HERM, eles podem atingir esse 100%, porque a pontuação da HERM, ela leva em consideração o dinheiro que o país tem disponível. Então, considerando, né, que seja feita uma utilização correta e sem nenhum tipo de corrupção, né, desse dinheiro, desse valor que o país tem disponível, todos os países têm, sim, condições de atingir essa pontuação de 100% para todos os direitos na pontuação da HERM. Então, a gente tem aqui embaixo essas linhas, né, dividindo, então, esses scores entre muito mal, mal, razoável e bom. Então, considerando aqui o direito à educação, a gente vê que o Brasil está nessa linha aqui do razoável, porque realmente, considerando que o 100% ele é completamente possível, 86,8 não é um score muito bom para um país que tem como aplicar, assim, de maneira correta e de maneira mais eficiente os recursos que tem disponíveis para a educação, tá? Então, quando a gente desce aqui um pouquinho, a gente tem, então, aqui esse textinho que ele faz um resumo, então, de uma interpretação textual desses números aqui. E ele ajuda, então, bastante para quem está utilizando o Rights Tracker pela primeira vez, pelas primeiras vezes, né, para fazer uma interpretação um pouquinho mais fácil, então, desses números aqui. Então, descendo, a gente pode ver aqui os indicadores que são utilizados para ver o desempenho dos países em cada um desses direitos. Como a gente vai utilizar aqui o direito à educação, vou mostrar para vocês quais são esses indicadores. Então, para fazer o resultado final do direito à educação, a HERM leva em consideração, então, direito ao ensino primário e direito ao ensino secundário. Então, aqui a gente tem, né, os 86,8%, que são essa média geral do direito à educação, mas a gente também tem os scores para cada indicador específico. Então, aqui no direito ao ensino primário, vocês podem ver que o Brasil está fazendo 90,3% do que é possível, considerando todos os recursos que ele tem disponível para aplicar ao direito à educação, para garantir que a sua população tenha direito ao acesso ao ensino primário. E 83,2% para o ensino secundário. Aqui do lado, vocês também podem ver algumas perguntas que são feitas frequentemente a partir dos dados da HERM. Se vocês podem clicar aqui, vocês vão ver a resposta, podem saber um pouco mais sobre a metodologia. O site é bem completinho, então, a gente faz o possível para sanar todas as dúvidas que possam surgir ao longo da utilização do Rights Tracker. Mas caso alguma dúvida surja e vocês não consigam encontrar a resposta no próprio site,
é só entrar em contato com a gente e rapidamente a gente vai responder todas as dúvidas que vocês tiverem para que vocês possam utilizar os dados da melhor maneira possível, tá bom? Descendo aqui mais um pouquinho, vocês podem ver que os nossos dados, eles também estão disponibilizados por sexo. Então, a gente pode ver que o Brasil, considerando, então, os recursos que eles têm disponível, o recurso que ele tem disponível, faz 85,4% do que é possível para garantir que a sua população do sexo feminino tenha direito ao acesso à educação. E ele faz 84,1% do que é possível, considerando os recursos que ele tem disponível, para garantir que a população do sexo masculino tenha acesso ao direito à educação. E lembrando que para tudo isso, vocês podem clicar aqui e mudar, então. A gente pode ver o direito à saúde, direito à alimentação, que a gente não tem dados para o Brasil, né, mas para os outros países vocês podem ver. Então, clicando aqui em cima, vocês podem mudar e ver os outros indicadores, tá? Vou colocar de volta no direito à educação, que é o que a gente está usando como exemplo. Descendo aqui novamente, vocês podem ver ainda um outro ponto de vista dos dados da Herme, que é o ao longo do tempo. Então, a gente pode ver aqui o desempenho do Brasil ao longo do tempo para o direito à educação. Então, a gente vê que, embora o direito à educação ele se mantenha relativamente estável, né, nessa faixa dos 80 e poucos por cento, a gente vê que tem, sim, algumas flutuações. Então, aqui em 2007, a gente tinha 77,2%. Em 2008, ele aumenta, né, um aumento considerável, que vai para 84,2%. Depois ele volta a se manter, a cair um pouquinho, ele vem para 83%, sobe e vai se mantendo relativamente estável. E novamente vocês podem clicar aqui e mudar isso, ó, o direito à saúde ele se mantém um pouco mais estável do que o direito à educação, então isso é bastante interessante também, se tratando de uma pesquisa que tenha esse viés, né, temporal aqui, então isso é muito interessante também a respeito dos dados do Herme. Então, agora eu vou subir aqui novamente, porque eu quero mostrar para vocês aquilo que eu falei, que é o que eu acho mais interessante, levando em consideração o Rights Tracker. Quando você vem aqui em alterar a visualização, a gente vai ver a definição padrão que foi feita, né, pelo Rights Tracker para o Brasil. Então, o Brasil é um país de rendimento baixo e médio. Então, né, a definição padrão aqui dele está como país de rendimento baixo e médio. E o que isso significa? Nos países que têm rendimento baixo e médio, a gente só tem certos dados acerca de alguns indicadores. Enquanto em países que têm um rendimento alto, eles conseguem, então, né, fazer pesquisa e ter dados acerca de mais indicadores do que países de rendimento baixo e médio. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente desce aqui e vem nessa parte de indicadores, como o Brasil ele é um país de rendimento baixo e médio, ele tem apenas 2 indicadores, que são o direito ao ensino primário e o direito ao ensino secundário. Se a gente clica em alterar a visualização e passa aqui para qual padrão de avaliação? Rendimento alto. Vocês vão ver que mudou, ó. Agora a gente tem bem mais indicadores e são indicadores diferentes. Então, ensino secundário, educação de qualidade em matemática, educação de qualidade em leitura e educação de qualidade em ciências. No entanto, como o Brasil não se enquadra num país de rendimento alto, a metodologia do Rights Tracker, ela considera que essa pontuação aqui, ela não vai ser tão certeira como seria se você estivesse utilizando o padrão de avaliação que já tinha sido anteriormente definido, ou seja, país de rendimento baixo. Mas, mesmo assim, a informação está disponível, né, para caso vocês queiram utilizar, caso tenha alguma necessidade para isso, que também é muito interessante. Eu vou voltar aqui, então, para mostrar para vocês também que aqui nos indicadores, vocês podem ver tanto a pontuação do Herme, deixa eu fechar aqui, quanto os valores específicos daquilo. Então, lembra que eu falei logo no começo que não significava que 86,8% da população brasileira tinha direito à educação? Esse aqui é o score do Herme. Mas caso vocês precisem do número realmente, né, de quantos por cento da população tem de fato acesso à educação, vocês podem clicar aqui nos valores dos indicadores. Então, aqui vocês vão ver, de fato, a taxa líquida de matrículas do ensino primário e a taxa líquida de matrículas do ensino médio. Então, o Rights Tracker é uma base de dados bem completa aí, vocês não precisam sequer acessar outros sites quando for fazer a pesquisa, porque você já tem, né, as taxas líquidas e vocês também têm a pontuação do Herme, tudo num lugar só.
Então, voltando aqui para cima, a gente tem, então, como eu falei para vocês, que essa pontuação aqui, ela leva em consideração o escalão de rendimento do país. Mas e se a gente quiser comparar o Brasil, né, e os scores do Brasil com relação ao mundo todo, e não só o escalão de rendimento do próprio país? Então, a gente pode vir aqui novamente em alterar a visualização, e ao invés de referência de desempenho, a gente deixar em rendimentos ajustados, ou seja, comparando o Brasil com o próprio Brasil, né, com o escalão de rendimento que ele possui, a gente troca aqui para melhor a nível mundial. Então, vocês podem ver que os valores mudam também. Então, isso aqui quer dizer que, considerando, né, comparando o Brasil com todos os outros países do mundo, independente de escalão de rendimento, agora, antes, né, que a gente tinha 86,8%, levando em consideração apenas o escalão de rendimento do Brasil, a gente vê que, quando comparado ao restante do mundo, essa porcentagem aqui, esse score do Brasil, cai para 86%. E a gente tem uma mudança aqui nos outros scores também. Então, o que é bastante interessante, porque vocês podem brincar com isso aqui, né, e ter diferentes tipos de visualização. Então, pode ser rendimentos ajustados, melhor a nível mundial, país de rendimento baixo e médio e rendimento alto. Lembrando que a explicação de tudo isso que eu falei vai estar aqui embaixo, né, no próprio Rights Tracker, e vocês podem ver, então, melhor qual que é a diferença entre cada um desses indicadores quando vocês forem mudar. Então, agora eu vou parar aqui o meu compartilhamento de tela, porque minha colega Beatriz Fajonato vai continuar a explicação para vocês, falando um pouquinho mais sobre a integridade física, o empoderamento e as pessoas em risco, finalizando então a nossa explanação. Bom, pessoal, olá, eu sou a Beatriz, eu também sou estagiária na Herme, e agora eu vou apresentar para vocês os direitos civis e políticos, que na Herme a gente divide entre os direitos de integridade física e direitos a empoderamento. Então, a Júlia, ela estava aqui na qualidade de vida, e a gente vai clicar aqui na parte de integridade física. Os dados desses direitos civis e políticos, eles estão atualizados de acordo com 2020. Então, uma pontuação bem correta e bem atualizada. Então, aqui, os direitos de integridade física, eles compreendem o direito à liberdade de prisão arbitrária, a desaparecimento forçado ou involuntário, pena de morte, execução extrajudicial e tortura. Aqui vocês podem ver que eles são medidos entre 0 a 10, então eles não são de porcentagem como os direitos de qualidade de vida são, porque aqui a Herme, ele utiliza um método próprio de investigação através de um questionário enviado a especialistas de direitos humanos, professores, jornalistas que estudam essas questões sociais, e eles vão ranquear o desempenho do país de 0 a 10. Então, por isso a gente tem essa amplitude, porque não é um número tão certo assim. E quanto maior nós temos esses indicadores de amplitude, mais incerto essa pontuação porque a amplitude é maior. Então, aqui nesses direitos que a amplitude é menor, nós temos um pouquinho mais de certeza sobre eles. Bom, então aqui nós podemos ver que a média do Brasil, ela está muito mal, né? Ela está 3,3, então é bem um pouquinho abaixo da média. No que concerne a prisão arbitrária, o Brasil faz 3,1 do que ele deveria estar fazendo, do que ele pode estar fazendo. Desaparecimento forçado é 4,3, um pouquinho ali mais próximo da média, né? A pena de morte nós temos 10, porque o Brasil não tem pena de morte prevista no seu ordenamento jurídico, então ele não tem esse direito violado, que faz com que a nossa média aumente um pouquinho. E a execução extrajudicial está no 2,9 e a tortura no 2,8. Então, você pode ver que na maioria desses direitos, né, de 5 direitos, 3 estão com desempenho muito mal. Passando um pouquinho aqui para baixo, a gente pode ver essa interpretação, né, escrita do gráfico. Então, a gente pode compreender que o Brasil está abaixo da média em comparação com os outros países que a Herme tem dados sobre. Aí você fala, mas como que eu posso ter acesso aos dados de outros países, ou o Brasil comparado com esses outros países? Então, você pode clicar nesses direitos, não só nesses, tá? Em qualquer tipo de direito que a gente tem os dados. Clicar aqui em explorar a métrica para todos os países.
E aqui a gente vai ver a lista de países que o Herm tem dados sobre. No caso do direito de liberdade de prisão arbitrária, nós temos dados de 35 países. E aqui a gente pode colocar os filtros, né, por região, sub-região, por escalão de rendimentos, né, como a Júlia já explicou, de rendimento alto ou médio e baixo, por agrupamento de países, né, nessas organizações, e por ratificação de tratado. Então, aqui você consegue ter acesso a todos os países que a Herm tem dados sobre. Então, descendo aqui, nós conseguimos ver também ao longo do tempo, né? Então, aqui, nós podemos ver que o direito de viver livre de detenção arbitrária deu um decaimento, né? Na verdade, praticamente todos tiveram um pouquinho de decaimento, alguns voltaram a subir agora, e também a gente pode levar isso em consideração com o atual governo do presidente Jair Bolsonaro e o seu jeito de governar o nosso país, né? Então, infelizmente, a maioria dos direitos humanos sofreu um decaimento, voltando a crescer agora. Passando para os outros direitos civis e políticos, nós temos os direitos do empoderamento, que eles concernem os direitos de liberdade de reunião e associação, direito à liberdade de opinião e expressão e o direito de participar no governo. Então, aqui nós temos também a pontuação, a medida igual de integridade física, de 0 a 10, e aqui o Brasil está um pouquinho melhor, né? Ele está se aproximando, está um pouquinho acima da média, no geral. Então, no liberdade de reunião e associação, ele faz 5,9, né? Então, ele já está quase ali no 6. No direito à liberdade de opinião e expressão, 4,1, e direito de participar do governo, 5,8. Então, aqui ele está tendo um mau desempenho, mas que ele se aproxima da média. Então, passando aqui para baixo, a gente tem também essa explicação escrita por extenso, né, do que esse gráfico significa. Então, aqui a gente pode também inferir que o Brasil está próximo da média com os outros países. E lembrando, se vocês quiserem ver os dados em comparação com os outros países, é só vocês clicarem aqui que vocês vão direto para a página. Então, aqui, ao longo do tempo, assim como os direitos de integridade física, o Brasil ele teve um decaimento, né, desses direitos, que voltaram a crescer um pouquinho agora, mas isso também se deve ao atual governo do presidente Jair Bolsonaro e suas políticas públicas contra os direitos humanos, né? Então, passando para o último ponto do nosso Rights Tracker, nós temos aqui as pessoas em risco. Então, como a Júlia demonstrou, a gente tem 39 grupos de pessoas que estão propensas a terem seus direitos violados. E assim como o direito de integridade física e empoderamento, a gente tem aqui uma média que 85%, né, no caso aqui, 83% dos nossos especialistas, nesse caso aqui de pessoas com baixa condição socioeconômica, consideram que esse grupo de pessoas podem ter os seus direitos violados no que concerne ao direito de educação. Aqui a gente pode selecionar por grupo, ou senão a gente pode descer na tela que nós temos de todos os direitos que a Herm tem dados do Brasil. Então, aqui nós temos direito à educação, direito à alimentação, direito à saúde, à moradia, direito ao trabalho. E aqui nós passamos para os direitos de integridade física, que é de prisão arbitrária, de não ser submetido a um desaparecimento forçado, a não condenação à pena de morte, né, no caso, como o Brasil não tem, direito de não ser submetido à execução extrajudicial, direito de não ser torturado. E passando dos empoderamentos, nós temos a reunião e associação, liberdade de opinião e expressão, e de participar do governo. No que concerne as pessoas em risco, no final de cada página, de cada tipo de direito, a gente também encontra esse tipo de dado. Então, aqui você pode também separar por direito. E também, de qualidade de vida, você pode separar também por indicador. Então, é bem legal isso. Então, basicamente é isso, é assim que funciona, né, o nosso Rights Tracker. Caso vocês tenham ficado ainda com alguma dúvida, não hesitem em nos mandar e-mail, né, com os dados dos contatos que nós temos em nosso site. Nós podemos também fazer um workshop de apresentação privado para vocês, né, individual, caso vocês queiram. E nós estamos dispostos, né, a tirar qualquer tipo de dúvida.
E lembrando que o lema da HERM é: o que é medido é protegido. Então, nós estamos aqui para auxiliar que cada vez mais direitos sejam medidos, né, não só no Brasil, como também em todos os países, para que eles sejam assegurados e que a gente possa cobrar medidas do governo sobre eles. Muito obrigada.